Quero que você veja isto: tens o desenho da mente no corpo. O círculo à metade superior é a mente consciente. Quero que visualize um sinal de mais, de um lado da sua mente, e um sinal negativo do outro lado. Isso é o negativo e o positivo, o dentro e o fora, o cima ou baixo, o frio e o calor. É o lado oposto da mesma situação. Você tem uma escolha: para qual lado você vai se conectar. Se você estiver vivendo em um estado de ignorância, eu posso te garantir que quando este poder fluir em sua consciência, o paradigma assumirá o controle, e você começará a se preocupar e adorar. Acima do sinal negativo eu quero que você coloque a palavra ignorância, e acima do sinal positivo coloque a palavra conhecimento. Veja, é o conhecimento que vai te levar aonde você quer ir, e a única maneira de chegar ao conhecimento é estudar, não tem outro jeito. Mas se uma pessoa está negativa, se ela está começando a se preocupar e não se entende. Entenda, quando você está se preocupando e duvidando, que é a sua escolha. Você escolheu olhar para o lado negativo de uma situação. É como andar para um lado e não olhar para trás. Ambos os lados estão lá, você pode dizer, mas é real, está lá, olhe para ele, e você está certo, é real, você pode justificar por que você deveria olhar para ele. Mas isso não vai te fazer nenhum bem, vai te levar na direção errada. Quando você envolve-se conscientemente em uma ideia negativa, você internaliza essa ideia. Você adiciona emoção a ela, você cria a única emoção que você pode, que é o medo. Agora, o medo deve ser expresso através do único instrumento que ele pode ser expresso, através do seu corpo físico. Você vê que o corpo é o instrumento da mente e esse medo é expresso em um nível físico como ansiedade. A maioria das pessoas, quando experimentam calmantes, o que deveriam fazer é entender o que está causando a ansiedade, mas não fazemos isso. Você sabe o que o indivíduo médio faz quando recebe essa vibração negativa? Eles suprimem isso, eles guardam dentro de si, eles não contam a ninguém sobre isso, eles suprimem isso. E você sabe o que acontece quando você suprime a ansiedade? Você transforma isso em depressão. Pare e pense, o que estou dizendo aqui. Você vai de um estado ignorante, você começa a se preocupar, você está olhando para todas as coisas que podem dar errado, quando o que você deveria estar olhando são todas as coisas que podem dar certo. Mas nós começamos a olhar para o que poderia dar errado e começamos a nos preocupar e começamos a duvidar. E isso é o que acontece quando você atinge aquela barreira do terror, ela te joga direto para o lado negativo que não conhece a preocupação instantaneamente. Se transforma em medo instantaneamente, se transforma em ansiedade. Quero dizer, isso acontece assim, você está lidando com o seu sistema nervoso central. É o sistema elétrico mais complexo do universo. Agora acho que você não quer viver assim, eu não quero viver assim. Eu costumava viver assim porque eu não entendia o que estava fazendo, o que estava acontecendo para mim. Mas agora eu entendo o que está acontecendo e ao invés de suprimir a ansiedade, eu me livro dela, eu a expulso, eu digo para que ela vá embora, não é bem-vinda. Mas uma pessoa que suprime a ansiedade, vira depressão, a depressão vira doença. Agora a doença é exatamente o que diz, é um corpo e o corpo dessa pessoa começa a se desintegrar. Agora, isso é fato muito negativo das pessoas, é importante que você entenda isso. Qual é a resposta? Fé, e se basear na compreensão é a chave para o sucesso, fé baseada na compreensão. Fé baseada na compreensão quando entendemos como nossa mente funciona. Quando entendemos o que os paradigmas fazem, quando entendemos que o paradigma está condicionado, ele está em cada célula do nosso ser e nos leva direto para o negativo. Você sabe que estamos afundados se não entendermos isso, mas quando você entender isso, é a chave para a liberdade, é realmente a chave para a liberdade. Acho que continuo falando sobre isso, há um poder fluindo para e através. Quero que você visualize um enorme funil entrando no topo de sua cabeça. Há uma energia fluindo direto para a sua consciência, e ela não tem forma, é puro poder criativo não adulterado, e você pode pegar uma coisa nova para construir qualquer ideia que quiser. Você está se perguntando. Eu me pergunto se isso funcionará. O trabalho que trabalhamos tem o nosso foco. É o nosso foco que determina se vamos fazer algo acontecer ou não.
Achamos que é algo de fora. Eu me pergunto se a economia vai lidar com isso. A economia não tem nada a ver com isso. Pergunto-me se é o mercado de valores. Não, não é o mercado, é o nosso próprio eu, que obtém a nossa própria compreensão. Quando esse poder flui, não só pensamos, e que nos perguntamos o que realmente eu quero. E então compreendemos: o paradigma vai tentar impedir-me, mas vou anular esse paradigma, não vou deixar que me impeça. Então, o que faço? Olho para o lado positivo, e como faço isso é através da compreensão. Compreendo o que se passa, eu compreendo os paradigmas tentando impedir de seguir meu sonho. Só há uma maneira de desenvolver a compreensão, não há outra maneira, apenas uma, e esse é o seu estudo. E se você se comprometer com uma vida inteira de estudo, você apenas orará para mudar um paradigma após o outro. Você vai continuar quebrando eles, e eles vão continuar quebrando você. Você vai ter que continuamente ter mudanças de paradigma. Eu tenho trabalhado nisso conscientemente e deliberadamente por 45 anos, e eu sei que se eu continuar por mais 45 anos, espero continuar a quebrar o paradigma, para que não os deixem me controlar. Recuso absolutamente a ver. Queremos ver como vai acontecer, queremos compreender as leis, queremos compreender que Deus nos deu a capacidade de fazer escolhas. Queremos saber que podemos conscientemente e deliberadamente escolher e agir em harmonia com a lei, e quando o fazemos, todo o nosso mundo começa a mudar. Ver que a compreensão leva a algo que todos precisam e muito poucas pessoas têm. A compreensão leva à fé. Agora, a fé baseada na compreensão é o que move montanhas, e moverá qualquer montanha. Isso mudará sua vida, fará sua vida ser tudo o que deveria ser. Quando a fé for expressa, lembre-se que dissemos, não a preocupação que causa o medo e o medo causa a ansiedade é o medo sendo expresso. Seja qual for a impressão, deve ser bem expressada. Quando você imprime entendimento no subconsciente, você desenvolve um estado emocional repleto de fé. Há um sentimento de força dentro de você, e você sabe que está trabalhando com um poder infinito que opera de maneira ordenada. Assim você se move para um estado de vibração chamado bem-estar. Lembre-se que dissemos que a ansiedade é o polar oposto, seres saudáveis não supridos, seres saudáveis expressos. Pessoas quando fazem boa vibração, você vê isso, vê em suas ações, na forma como andam, a forma como falam, como encontram e cumprimentam as pessoas. Há algo nelas que te atrai, ao ver seres bem expressos, e essa expressão leva à aceleração, bem à velocidade, e coisas boas começam a acontecer, tudo começa a melhorar. Você começa a atrair coisas boas para você, e você sabe por que está à vontade. Agora pensa sobre isso por um momento, você está à vontade, conscientemente e deliberadamente colocou cada célula do seu corpo em um estado relaxado. Vou te dar um bom exercício. Eu tinha um amigo meu que estava muito tenso, há pouco tempo. Eu disse, sabe o que você deve fazer? Falei para ele comprar o livro Como um Homem Pensa. Eu mencionei em outra série: se você for como um homem que pensa, você vai ser, e não vai te custar nada. É um livro fenomenal, provavelmente é um dos melhores livros que já li, e o último capítulo é sobre serenidade. Deixe-me dizer como começa. Diz: a calma da mente é uma das belas joias da sabedoria, mas como resultado de um esforço longo e paciente no autocontrole. Veja isso que estamos fazendo, autocontrole. Qual é o polo oposto do paradigma? O controle. A calma de espírito é uma das belas joias da sabedoria, é o resultado de um esforço longo e paciente no autocontrole. Quando você está relaxado, todos os chakras estão abertos, as energias fluindo livremente através de você. Você estava na vibração que deveria estar para realmente fazer as coisas acontecerem em grande forma. Estamos a falar sobre o uso dos nossos poderes criativos. Em outra parte desta série falei sobre as nossas faculdades superiores, as nossas faculdades mentais, as nossas faculdades criativas, os nossos músculos mentais. Se quisermos mesmo usá-lo, vamos ter de estar relaxados. Agora, você quando está relaxado, quando está no comando de si mesmo, é uma das belas joias da sabedoria, é um dos esforços longos e de paciência, ou o resultado de um esforço longo e paciente de autocontrole. É disso que trata esta série.
É disso que se trata a mudança de paradigma, é sobre autocontrole, é sobre você estar no comando de si mesmo. Você está à vontade, pratique o relaxamento. De qualquer forma, eu disse a esse meu amigo, para pegar o último capítulo do livro, Como um Homem Pensa, e escrever ele à mão e levar consigo no bolso e ler. Sabe, em 2 ou 3 ocasiões em que estive com ele, houve outra pessoa que precisou da mesma receita e eu disse a eles, e ele tirou do bolso e entregou a ele. Ele diz, você pode ficar com isso, eu vou fazer de novo, porque ele pode ver valor em fazê-lo, e em escrever várias e várias vezes. Ele tem aquele capítulo inteiro, há apenas 4 páginas, mas ele o decorou. Você sabia de algo, ele se tornaria um ser humano diferente, ele realmente tem a vontade. Eu não o vejo mais tenso, ele está em uma grande vibração. Você vê, quando você está em uma vibração que não há desintegração, você é a sua criação. E isso é realmente o que você quer fazer, você quer criar a vida que você quer criar. Então, qual é a escolha? A nossa escolha diz que nós podemos passar a vida em um estado de ignorância, preocupação e dúvida, deixar que isso leve ao medo que leva à ansiedade que leva a suprimi-lo, que se transforma em depressão, doença e a desintegração. Ou podemos ir para o outro lado, podemos estudar, podemos assumir um compromisso, que nós vamos estudar. Lembre-se como eu falei sobre mudança de paradigma. É através da repetição, é a repetição da informação. Quando você recebe uma informação, você quer estudá-la de novo e de novo. É daí que vem o entendimento, você entende as leis. Fazem você entender as leis do seu ser, entende o que elas são, você entende como elas funcionam. Você entende que existe uma ciência para ficar rico. Você entende que saúde e felicidade e riqueza são estados naturais, normais para você viver. Isso não é um jogo que estamos jogando, esta é uma vida que estamos vivendo. É tão importante que façamos isso direito. Você vê que a compreensão leva a uma vida de fé. Falamos em outra parte da série, sobre ser de propósito. Quando você está de propósito, e você entende as leis, você vai além da fé. Você sabe o que vai acontecer, e essa fé leva ao bem-estar, que bela forma de viver. Viver num estado vibrante e saudável, e o bem-estar é expresso. O que gosta de estar perto de pessoas que enviam boas energias. Estou falando de uma consciência saudável, uma consciência de que nós somos, e é isso que vem da compreensão de que precisamos ter fé em si mesmo. Ter uma atitude confiante, e isso será expresso em seu bem-estar, é uma expressão. Então a expressão leva à aceleração, a aceleração leva à vitória em tudo em nossa vida. Quero lembrar que a fé baseada no entendimento é verdadeiramente a chave para a liberdade. Agora eu quero rever rapidamente o que cobrimos aqui. Estamos falando sobre quebrar os paradigmas, e entender, quando mudarmos o paradigma nós definitivamente vamos nos deparar com uma barreira de terror. É assustador e é algo que mesmo quando você entende isso, ainda te assusta, mas você não deixa parar. Você fica como bater em uma parede de tijolos, você vê as pessoas fazendo isso o tempo todo, elas estão tomando decisão de fazer algo e elas recuam. Elas apenas não fazem, e você se pergunta, por que eles não fazem? É porque eles estão com medo e estão vivendo em um estado ignorante, eles não sabem como mudar isso. Você vê que seu paradigma está controlando seu pensamento a um enorme grau, você é bastante capaz e eu sei o que você não era, mas eu sei disso. Você pode transformar sua renda anual em uma renda mensal. Você é muito capaz de fazer isso, agora você pode pensar, que eu estou exagerando, não posso exagerar. Quando você começa a falar sobre o potencial do ser humano, pare e dê uma olhada na forma como nós se comunicamos hoje, eu me lembro quando eu era criança, quando eu vi a primeira televisão. Se alguém me dissesse naquela época, que era preto e branco. Escute em sua vida. Você poderá colocar um no seu pulso, independente em cores vivas. Alguém pode filmar algo acontecendo do outro lado do mundo, você poderia assistir às Olimpíadas no seu pulso. Eu pensaria que eles estavam loucos, mas tudo o que está acontecendo na verdade não é nada. Hoje, comparado ao que somos capazes de fazer, você coloca uma pequena câmera no nosso computador e olha para outra pessoa.
Estamos avançando em um ritmo rápido, mas vou lhe dizer uma coisa, que as pessoas que estão nos levando para lá, não estão deixando o paradigma os parar. E eu não quero que você deixe o paradigma te parar. Eu quero que você pare e pense, onde você está indo e o que você está fazendo. E quando você for quebrar o paradigma, que você está usando uma ideia maior do que a que você está condicionado. Agora, relembre, que o condicionamento faz com que você se sinta confortável, é só quando você vai mudar o condicionamento que você sente o desconforto, e quando você se envolve emocionalmente com ele, você pode ficar pensando na mudança até internalizá-la. Nada acontece a não ser no segundo que você por sua vez. Por que é que tudo dá errado? Porque você está lidando com o sistema nervoso central, você está mexendo com o paradigma. Você ouviu os hábitos de cantar custam a morrer, bem, você junta 1 milhão deles e vê o que acontece. Ainda é como uma parede, e você bate nela e você vai voltar e viver em seu estado conformado. Você conhece a escravidão, é justificar porque você deveria ficar lá. Não deixe isso acontecer, absolutamente se recuse a deixar isso acontecer. Se você tiver uma inspiração para se mover, largar seu emprego para começar um negócio o que você quiser, saia e faça. Eu mencionei em outra série, que o presente de Deus para nós, foi mais talento e habilidade do que jamais esperamos usar em nossa vida. E em nosso presente para Deus é desenvolver tanto desse talento e habilidade quanto pudermos nesta vida. Grato por estar aqui.